31. A sala de recuperação pós-anestésica é um setor do centro cirúrgico em que são dispensados cuidados intensivos no pós-operatório e na pós-anestesia imediatos. Beleza. O paciente será mantido sob observação contínua, com o registro das observações. Na primeira hora de permanência na unidade, a cada. Então, esse primeiro período de 1 hora será registrado ali sinais vitais, observações gerais. Então, em quanto tempo será realizada essa coleta? Primeira hora. Com a primeira hora é o momento mais crítico ali, né? O paciente acabou de sair ali da cirurgia, do procedimento cirúrgico que for. Então, essa observação tem que ser colhida ali a cada 15 minutos. Então, o gabarito aqui seria a letra B, 15 minutos. Essa coleta de observação na sala do pós-operatório, né? Pós-anestésico. Próxima questão. 32. É a finalidade do cateterismo vesical simples ou de alívio. Simples ou de alívio. A. Aliviar a distensão abdominal e flatulência. Flatulência. B. Prevenir ou combater infecção urinária. Você vai combater uma infecção urinária com catéter. C. Controlar débito urinário nos casos rigorosos. D. Desobstruir a sonda vesical. E. Coletar urina para exame. Lembrando que aqui em cima ele fala cateterismo vesical simples, tá? Então é para coleta de urina ali, né? Ou de alívio, ou para uma distensão, bexigoma, o que for. Então nesse caso aqui a resposta correta dentre essas aqui seria a letra E, coletar urina para exame. Lembrando que é o catéter simples. Então letra E é o nosso gabarito. Próxima questão. 33. Entende-se como medida preventiva para a úlcera por pressão, exceto. Então ele quer a exceção aqui de cuidados com a úlcera por pressão. Lembrando que agora não é mais úlcera por pressão, né? Lesão por pressão. Ele quer o exceto. Letra A. Mudança constante de decúbito de 2 em 2 horas. Beleza, tá certo. B. Proteção das proeminências ósseas. C. Manter a cama limpa e seca. Tudo aqui tá certo, né? D. Enxugar o paciente sem esfregar. E lavar o local afetado com sabão e água morna. Isso aqui não seria um cuidado, né? Uma prevenção. Então, letra E seria o exceto, né? Seria o nosso gabarito. Próxima questão. 34. Em relação aos acidentes com animais peçonhentos, é correto afirmar que, letra A, acidentes com serpentes não peçonhentas levam ao quadro neuroparalítico. Letra B, a soroterapia deve ser realizada o mais rápido possível. Correto. E o número de ampolas dependerá do tipo e gravidade do acidente. Parece correto. C, a via de administração da soroterapia é intradérmica. Não. O envenenamento causado pela inoculação de veneno através de ferrão, localizado na cauda do escorpião, é chamado não. Os acidentes por animais peçonhentos atendidos nas unidades de saúde não necessitam de notificação. Então a correta aqui seria a letra B. A soroterapia deve ser realizada o mais rápido possível e o número de ampolas dependerá do tipo e gravidade do acidente. Então letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. A gastrostomia é um procedimento cirúrgico que mantém a comunicação da luz gástrica com o plano cutâneo da parede abdominal através de uma sonda. Beleza, a sonda ali que fica no estômago, né? Com relação aos cuidados pós-operatórios da gastrostomia, é correto afirmar que deve-se anotar o aspecto e o volume das drenagens apenas a cada 48 horas. Errado. A dieta deve ser administrada rapidamente. Não, né? A sonda deverá ser mantida aberta após a refeição. Deve-se observar rigorosamente o volume e os intervalos das refeições. Parece correto. Deve-se posicionar o paciente dentro do e-book? Não, né? Então a resposta correta seria letra D. Deve-se observar rigorosamente o volume e os intervalos das refeições. Lembrando que essa letra E aqui, posicionar o paciente em Trendelenburg é aquela posição que ele fica com a cabeça mais abaixo do plano, inclinado com a cabeça mais para baixo. Então, não é indicado para colocar o paciente após as refeições, né? Então, letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 36. Qual a opção não apresenta uma característica da depressão? Desesperança seria característica. Risco de suicídio? Sim. Baixa autoestima? Sim. Confiança exagerada? Pessoa com
Depressão tem uma confiança exagerada? Não, né? Tristeza intensa, sim. Então aqui seria a letra D, o nosso gabarito, confiança exagerada, no caso de não ser uma característica de uma pessoa com depressão. Esse aqui é o tipo de questão para não se zerar. Próxima questão. 37. A drenagem torácica consiste na colocação de um dreno tubular no espaço interpleural para drenar os gases, líquidos e sólidos. Beleza. Em relação aos cuidados de enfermagem ao paciente em uso de dreno de tórax, é correto afirmar que... Então ele fala aqui de dreno de tórax, né? Ele vai falar aqui os cuidados com dreno de tórax. O curativo deve ser trocado somente a cada... Não. O dreno deve ser ordenhado sempre que possível. Não, né? O frasco coletor deve ser mantido acima do nível do tórax. Não, né? É abaixo do nível. Deve-se evitar clampear o dreno durante o transporte ou deambulação. Parece correto. Não é relevante a observação e anotação do aspecto da drenagem. Não, né? Claro que é relevante. Então aqui seria o mais correto. Com relação aos cuidados de enfermagem seria: deve-se evitar clampear o dreno durante o transporte ou deambulação do paciente. Letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. As infecções das incisões cirúrgicas constituem a segunda infecção hospitalar mais frequente e pode ser limitada ao sítio cirúrgico ou afetar o paciente em nível sistêmico. Então ele fala aqui sobre infecções, né? São manifestações clínicas da infecção da incisão cirúrgica. A. Ausência de febre e calafrio generalizado pelo corpo. Ausência. B. Presença de temperatura e pulso diminuído. Temperatura diminuída numa infecção. Presença de linfonodos glorosos e aumentados na região axilar ou inguinal mais próximo à incisão. Parece correto. D. Ausência de edema e manutenção da coloração da pele. Não. Presença de dor diminuída. Não, né? Então, a mais correta aqui seria a letra C. Presença de linfonodos dolorosos e aumentados na região axilar ou inguinal mais próximo da incisão. Letra C, o nosso gabarito. Próxima questão. 39. A febre amarela é uma doença febril aguda de curta duração e gravidade variável. Seu agente etiológico é... Então aqui é uma pergunta direta. No caso da febre amarela, o agente etiológico dela é o arbovirus flavivírus. Letra C, o nosso gabarito. Lembrando que é bom saber o agente etiológico das doenças que mais, principalmente as doenças que tem ali no nosso calendário de vacinação. Febre amarela seria um, né? Mas todos os outros, como tuberculose, hanseníase, é importante também você saber. Próxima questão. O cuidado emergencial pode ser definido como cuidados ministrados ao paciente e orientado para as lesões, enfermidades sérias ou com potencial de risco de vida. Sempre que o paciente se apresentar com uma condição de risco de vida potencial, deve-se proceder rapidamente. De que maneira? Letra A. Manter o paciente próximo da fonte de perigo. Está errado aqui, né? Próximo da fonte de perigo, não, né? Não despir o paciente evitando exposição desnecessária. Depende do caso da emergência. Determinar se o paciente está plenamente consciente e, se estiver, avaliar a via aérea, respiração e circulação de maneira sistemática. Você vai esperar ver se ele está consciente para verificar tudo isso. D. Não pedir ajuda, não. Você tem que pedir ajuda, né? Senão aqui está errado. Avaliar a reação pupilar e o nível de responsividade à voz ou tato quando indicado. Então, letra E aqui é o mais correto, é o nosso gabarito. Próxima questão.